Bem-vindos ao Ensino em Ação. Estamos muito felizes por você estar aqui hoje. Prepare-se para insights, dicas e conversas inspiradoras sobre educação. Vamos juntos! Imagina a seguinte cena. Tipo, tentar rodar um software super pesado e complexo, criado por um Mac de última geração, só que num PC antigão equipado com o Windows 95. Ah, vai dar tela azul na hora. O sistema colapsa. Exato. O sistema vai travar, a tela congela e a máquina desliga. E o que a nossa sociedade costuma fazer nesse cenário? Bate no monitor. Bate no monitor. Culpa o software, diz que ele está quebrado e tenta consertar na marra para que ele funcione naquele PC velho. Pois é. E, olha, essa falácia de tentar consertar o software, em vez de simplesmente fornecer um hardware compatível, é basicamente o que a gente tem feito com os cérebros humanos ao longo do último século. Com certeza. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num acervo super robusto de pesquisas e documentos focados na conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Mas, um aviso importante. Manda. A nossa missão aqui passa longe daquelas campanhas de calendário, sabe? Certo. Vamos desempacotar isso. O objetivo não é falar sobre iluminar prédios de azul em abril ou colocar um laço na camisa para tirar uma foto legal. Sim, é muito mais profundo que isso. Muito mais. A gente vai investigar como transformar essa passividade numa mudança estrutural real. Porque, lendo o material, fica claro que o futuro não é neurotípico. O futuro é, inegavelmente, neurodiverso. O que é fascinante aqui e que me chamou muita atenção é que as fontes exigem uma mudança de paradigma. Uma mudança que mexe na própria fundação de como a gente entende a biologia, sabe? Sim, total. Durante séculos, a ciência e a sociedade operaram sob essa ilusão da linha de montagem. Existia uma crença, assim, super enraizada de que a natureza produzia um cérebro padrão. Tipo um modelo ideal, né? Exatamente. Um modelo perfeito de funcionamento cognitivo, social e sensorial. E qualquer desvio desse padrão era imediatamente patologizado. Era visto como um defeito de fábrica. Um defeito que precisava ser consertado, escondido ou até curado. Sim. E o que o movimento da neurodiversidade propõe, e que a biologia moderna sustenta hoje em dia, é que esse cérebro padrão simplesmente não existe. O que a gente chama de normalidade é só uma média estatística construída ao longo do tempo. Caramba, isso muda tudo. Fontes fazem uma comparação linda. Assim como uma floresta precisa da biodiversidade para não entrar em colapso, a humanidade depende dessa variação neurológica. Diferentes formas de processar informações não são falhas, são características biológicas para nossa espécie sobreviver. Nossa, e essa quebra do mito do cérebro padrão afeta a realidade de quem está ouvindo a gente agora, independentemente da profissão. Pode ser um educador, o gestor de RH, alguém no espectro, ou só alguém tentando entender as próprias interações do dia a dia, sabe? Com certeza. Afeta todo mundo. E esse guarda-chuva da neurodiversidade que os documentos descrevem é gigante. Ele abriga funcionamentos tipo o TDAH, a dislexia, o toque e, claro, o autismo. O foco das nossas fontes hoje cai bastante sobre o autismo, mas o mecanismo de atrito, digamos assim, é o mesmo para todos eles. É a mesma lógica de exclusão. Pois é. O sofrimento não nasce do funcionamento neurodivergente em si, mas do atrito constante entre esse cérebro e um ambiente que foi desenhado exclusivamente por e para cérebros neurotípicos. E esse atrito é o coração do problema. Quando a sociedade constrói escolas, escritórios e dinâmicas baseadas só nessa tal média neurotípica, ela cria um ambiente que é super hostil para qualquer variação. Sim. É como se o ambiente te rejeitasse o tempo todo. Exato. O que o material nos mostra é que a deficiência, muitas vezes, é fabricada pelo próprio ambiente. Imagina um escritório com aquelas luzes fluorescentes piscando, barulho o tempo todo e regras sociais super nas entrelinhas. É um pesadelo sensorial. É incapacitante para um cérebro autista. Mas se a gente altera a iluminação, reduz o ruído e deixa a comunicação mais clara, a incapacidade cai drasticamente.
A responsabilidade do fracasso muda do indivíduo para o design do espaço. Isso nos leva direto para como a ciência médica tenta rotular essa vivência, né? Porque quando a gente olha para os grandes livros de regras da psiquiatria mundial, tipo o DSM-5 e a CID-11, o autismo é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim, os critérios médicos oficiais. Isso. Eles apontam para diferenças no processamento sensorial, na comunicação social e na presença de interesses profundos, além de padrões repetitivos. Mas a palavra-chave que as fontes celebram muito nessas atualizações é espectro. Ah, essa palavra é fundamental. Sim, porque reconhece que a biologia não cria blocos monolíticos, né? O espectro vai desde pessoas que lideram empresas multinacionais e falam vários idiomas, até aquelas pessoas que não usam a fala oral e precisam de um suporte intensivo para atividades básicas. É uma diversidade imensa dentro da própria condição. Tudo isso sob a premissa de que é uma estrutura neurológica inata. Não é falta de estímulo dos pais, não é frescura e definitivamente não é doença. A compreensão de que algo inato é vital. O cérebro se desenvolve de um jeito fisicamente diferente, sabe? Podando conexões neurais em ritmos distintos, processando os estímulos com intensidades únicas. Mas espera aí. Tem uma contradição gigante nas fontes que eu não consegui ignorar de jeito nenhum. Opa, qual? Se a gente acabou de estabelecer que a neurodiversidade defende que essas variações são naturais, biológicas e não são doenças... Certo. Por que esses manuais que a gente acabou de citar ainda cravam a palavra transtorno? Tipo, transtorno do espectro autista. O uso desse termo, dessa patologização toda, não joga contra toda essa ideia de aceitação que a comunidade está tentando construir? Ah, essa é a grande pergunta. Porque, tipo, parece que a gente está dizendo, olha, você é perfeitamente natural, mas eu vou rotular a sua existência como um distúrbio. Se a gente conectar isso com um panorama maior, a gente percebe que estamos lidando com a tensão histórica entre o modelo médico e o modelo social da deficiência, sabe? A palavra transtorno carrega sim um peso semântico horrível, de déficit, de doença. Soa muito pesado. Soa. Mas, na nossa estrutura burocrática atual, a linguagem clínica funciona como uma chave. É uma chave de acesso. Como assim? Acesso a direitos? Exatamente. Sem um código de diagnóstico que aponte para um transtorno no papel, os sistemas de saúde e de educação simplesmente não liberam recursos. É o laudo com essa palavra específica que obriga, por exemplo, uma escola a fornecer um mediador para a criança. Ah, entendi. É o que garante a terapia, os direitos trabalhistas. Cidade de suporte baseada em déficit. Nossa, é um pacto muito complexo. A comunidade usa a linguagem engessada do sistema para obrigar esse mesmo sistema a fornecer as ferramentas de sobrevivência. Perfeito, é isso. O rótulo clínico é só o passaporte para os direitos, mas a neurodiversidade é a lente através da qual a sociedade deveria de fato enxergar a pessoa. E é justamente porque a sociedade prefere a lente da patologia que os mitos se instalam com tanta força, né? Lendo as pesquisas, fica super evidente que, por ver o autismo como um defeito, a cultura popular passou décadas inventando mentiras para justificar a marginalização dessas pessoas. O preconceito nunca nasce do nada, né? Ele é alimentado por essas narrativas. Narrativas que estão nos filmes, na TV, no papo de bar. E uma das falácias mais destrutivas que os documentos abordam é aquela velha história da ausência de empatia. A cultura pop criou essa imagem do autista como um robô frio, incapaz de entender a dor do outro. Nossa, isso é tão errado! A neurociência e os relatos mostram o cenário radicalmente oposto. A gente vê a ocorrência altíssima da hiperempatia. Hiperempatia? Tipo, sentir demais. Muito mais. Muitos indivíduos no espectro absorvem a dor do ambiente, as injustiças, as emoções das outras pessoas de uma forma tão visceral e esmagadora que o sistema nervoso simplesmente entra em sobrecarga. Caramba! E aí a resposta a essa sobrecarga não é a frieza. É meio que um desligamento temporário, né? Ou então a pessoa externa isso de formas que o cérebro neurotípico não entende. Exatamente. A pessoa pode não te dar um abraço ou chorar junto com você, mas ela pode começar a tentar resolver o seu problema de uma forma super lógica. Ou, às vezes, ela precisa se afastar fisicamente para não colapsar junto. E aí, porque a pessoa neurotípica está esperando um abraço
e recebe, sei lá, uma planilha cheia de soluções. Sim, uma lista do que fazer. Ela vira e acusa o autista de ser insensível. É um problema colossal de tradução de linguagens afetivas. É o que a academia chama de problema da dupla empatia. É fascinante. A dificuldade de comunicação não é uma rua de mão única, onde só o autista falha em entender o neurotípico. A recíproca é verdadeira. Muito. O neurotípico falha de forma igualmente feia em compreender a linguagem, as intenções e o afeto da pessoa no espectro. Mas como os neurotípicos são a maioria estatística, Eles ditam a regra. eles impõem a forma deles como a única válida. E transformam a diferença do outro num déficit social. E essa imposição da maioria força a minoria a uma adaptação extrema, né? E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque explica muito daquele adoecimento invisível que ninguém fala. As fontes apontam o fenômeno do mascaramento, o masking. Ah, o masking. Isso destrói a saúde mental. Muito. Voltando para a nossa analogia dos computadores lá do começo, é como se o cérebro autista fosse obrigado a instalar um emulador pesadíssimo. E esse emulador fica rodando em segundo plano o tempo inteiro. Nossa, o emulador é a metáfora perfeita para o custo cognitivo que isso exige. Não é? Porque pensa, enquanto uma pessoa neurotípica entra numa sala de reunião e simplesmente age, vai no piloto automático, a pessoa no espectro está lá rodando esse emulador que consome toda a memória RAM da cabeça dela. Calculando cada milissegundo. Sim, o emulador fica tipo, olha no olho da pessoa agora. Não, desvia o olhar para não parecer agressivo. Sorri, mas não muito. Segura a vontade de balançar as mãos. Ignora o barulho do ventilador, o zumbido da lâmpada. Isso. Tudo isso de forma consciente. Linha por linha de código social, só para não sofrer retaliação. E isso destrói de vez aquela ideia idiota de que, mas você nem parece autista. Ou de que o autismo some quando a pessoa vira adulta. Exato. As pessoas não deixam de ser autistas. Elas só viram mestres em rodar esse emulador até que a máquina queime de vez. E a máquina invariavelmente queima. O preço biológico do masking é devastador. Os documentos correlacionam anos de mascaramento a níveis absurdos de ansiedade crônica, depressão e ao famoso burnout autista. Que não é um cansaço comum, né? De jeito nenhum. Não é o cansaço de uma sexta-feira no escritório. É um colapso neurológico grave. A pessoa perde habilidades que já tinha consolidado. Perde a capacidade de falar por um tempo, de planejar tarefas básicas ou de tolerar até a luz do dia. Nossa, é muito sério. E a questão que fica martelando não é como a gente ensina essa galera a se disfarçar melhor, mas sim, por que as nossas estruturas corporativas e sociais são tão cruéis? Cruéis e inflexíveis. Preferem levar um ser humano ao limite de um colapso mental do que aceitar que alguém pode trabalhar incrivelmente bem sem fazer contato visual. A gente exige uma performance de normalidade em troca do direito de existir em público. O desgaste não vem do autismo, vem do esforço descomunal de tentar esconder ele. E é por isso que os materiais batem tão forte contra essa busca absurda por uma cura. Não tem o que curar, gente. Curar o autismo seria apagar a identidade e o jeito de pensar daquela pessoa. Transformar um zumbi, praticamente. O foco das intervenções nunca deve ser transformar a pessoa em um neurotípico funcional. Tem que ser dar ferramentas para ela navegar no mundo, enquanto o próprio mundo é obrigado a ceder e se flexibilizar. E isso nos transporta da teoria para a ação prática. Porque se a conscientização ficar só na teoria, vira só um slogan vazio. Como esses conceitos alteram de fato o design dos nossos ambientes? Bom, o material divide isso de forma bem prática. A sala de aula e o escritório são os grandes laboratórios. E a gente começa pelo aspecto sensorial. Que a galera adora chamar de frescura. Nossa, o tempo todo. A gente precisa entender o filtro sensorial. No cérebro neurotípico, existe um filtro automático. Você ouve o barulho da rua, sente a etiqueta da roupa arranhando, vê a luz branca piscando, mas o seu cérebro joga tudo isso para o escanteio para focar na voz do chefe. Ele deleta o que não importa. Isso. Em muitos cérebros autistas, esse filtro opera de um jeito diferente, ou simplesmente não existe. Todos os estímulos invadem a mente com a mesma intensidade e urgência. Então não é que a luz do escritório é um pouquinho incômoda.
A biologia da pessoa faz com que aquela frequência de luz cause dor física de verdade, cause náusea, desorientação. Exatamente. E a solução documentada nunca é forçar a pessoa a se acostumar, é permitir ferramentas reguladoras. Usar um fone abafador de ruído na sala de aula não é um ato antissocial. É uma ferramenta de acessibilidade. Igual eu usar óculos de grau porque tenho miopia. E, além do ambiente físico, as fontes destacam a urgência da gente repensar nossa comunicação, né? A diretriz prática número 1 para líderes e professores é adotar uma linguagem literal e explícita. O fim absoluto das entrelinhas. E olha, esse ponto me fez rir e refletir muito sobre o quão bizarra é a comunicação humana dita padrão. Porque, parando para pensar, a gente construiu uma cultura inteira baseada em ironia, sarcasmo, falsas polidezes. A gente diz o oposto do que quer. Sim, a gente diz o oposto e espera que a pessoa leia a nossa mente, o nosso tom de voz. A gente diz, fique à vontade na nossa casa, mas se a pessoa abrir a geladeira, a gente acha um absurdo. É o teste social constante, a gente pune os outros com o silêncio também. Fica de cara fechada e espera que a pessoa adivinhe por que a gente está com raiva. É muito confuso. E para um cérebro que opera com uma lógica direta, tentar decifrar esse labirinto de subtextos é exaustivo demais. O esforço para traduzir isso drena energia. A linguagem literal remove essa carga inútil. Dizer exatamente o que você quer, com prazos claros, regras explícitas, isso elimina aquela zona cinzenta de ansiedade. E isso entra naquilo que as pesquisas chamam de desenho universal, né? Que eu achei um conceito fantástico. O desenho universal é a chave. Pensa nas rampas das calçadas. Elas foram feitas para cadeiras de rodas, certo? Certo. Mas elas facilitam a vida de quem está empurrando um carrinho de bebê, de quem está com uma mala de rodinhas. E ambientes adaptados para a neurodiversidade funcionam igual. Eles beneficiam a todos. Claro. Ter uma comunicação clara e sem joguinhos de adivinhar reduz o estresse da equipe inteira. Autistas ou neurotípicos. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E o material também traz alertas sérios para a dinâmica familiar. A pressão social faz muita família entrar numa corrida maluca contra o tempo quando recebem o diagnóstico da criança. Querendo consertar a criança o mais rápido possível. Pois é, a orientação é clara. Busque o suporte terapêutico sim, o quanto antes. Mas abandona imediatamente a obsessão pelo cronograma padrão de desenvolvimento. Parar de comparar, né? Sim. Comparar uma criança autista com os marcos de uma criança neurotípica é uma violência psicológica com a criança e acaba com a saúde mental dos pais. A celebração tem que acontecer no tempo daquela biologia específica e não para agradar a expectativa do vizinho. E tem também o papel da sociedade nisso tudo. O tecido social tem que mudar. Uma postura que os documentos colocam como inegociável é o policiamento da linguagem. Parar de usar o termo autista como xingamento. Isso é urgente. Usar como xingamento político, piadinha de internet, isso é uma ferramenta covarde de desumanização. É como se a sociedade dissesse que a identidade dessas pessoas é sinônimo de ser inferior, o que acaba legitimando a exclusão do mercado de trabalho. Totalmente. Tolerar isso é endossar a exclusão. Então, no fim das contas, a conscientização não é sobre sentir peninha ou fazer caridade. É sobre justiça de acesso, sabe? E quando a gente fecha essas dezenas de páginas que estudamos hoje, a grande lição é que a nossa abordagem diante do diferente tem sido baseada numa arrogância gigantesca. A arrogância de achar que a gente tem um manual definitivo de como a mente humana deve funcionar. Exato. Entender o autismo, desmistificar o hiperfoco, a falta de contato visual, é entender que a mente humana roda em vários sistemas operacionais. E forçar todo mundo a usar o mesmo hardware velho é um desperdício de potencial humano. O autismo é parte da tapeçaria da evolução da nossa espécie. E isso me empurra para uma provocação ainda mais profunda. A gente passa o tempo todo pensando em pequenos ajustes, né? Diminuir a luz aqui, falar mais claro ali, bota um fone. Sim, as adaptações. Mas, partindo do fato inegável de que a variação é a regra e não a exceção, imagina o cenário oposto. E se num baita exercício de imaginação a gente pudesse implodir as nossas estruturas corporativas, educacionais e reconstruir a sociedade do zero? Uma folha em branco. Uma folha em branco. Se as cidades e as empresas fossem desenhadas intencionalmente, presumindo a neurodiversidade como a base humana.
Será que a gente não ia descobrir que o nosso modo de vida atual é, na verdade, doentio para absolutamente todos nós? Nossa, E que um mundo neuroinclusivo seria infinitamente mais leve e sustentável para toda a nossa espécie? um mundo que não exige que a gente passe a vida inteira rodando um emulador que suga nossa alma só para sermos aceitos numa sala de reunião. Exatamente isso. Essa inversão de perspectiva é exatamente o que transforma o conhecimento numa mudança real. Bom, eu agradeço imensamente a companhia de quem nos ouve por estar com a gente nessa imersão tão densa e necessária sobre a mente humana. Foi incrível. Conhecimento só ganha poder de verdade quando ele muda a forma como a gente estrutura as nossas falas e os nossos ambientes no dia a dia. Continuem questionando tudo que a gente considera como padrão. Um abraço e até a próxima. Continuem questionando tudo que a gente considera como padrão. All I've got to give is empathy. You try fixing things with your hand, and God laughs. Sometimes your love is like a forest, fire burning. The world's a billion trees crying. Valeu pela companhia! Lançamentos inéditos todos os sábados. Não perca o próximo!